Afinal, o sexto milênio vai terminar em 2027 ou em 2031? Vários vídeos de postagem nas redes sociais informam, né, que o sexto milênio pode terminar em 2027. Existe uma corrente que adota e que concorda com esse ano. Por outro lado, existe outra corrente que entende que será em 2031 o sexto milênio. Então, para quem acredita que o sexto milênio vai terminar em 2027, então os últimos 7 anos começou no ano 2020, e alguns até ligam a pandemia a esse início, né, para a contagem de 2027. Então, 7 anos antes do sexto milênio. Para quem aceita, acredita ou concorda que o sexto milênio terminará em 2031, então a contagem começa agora em 2024, né, a contagem dos últimos 7 anos para o final do sexto milênio. Mas, por que essas duas correntes? Por que esses dois entendimentos? Qual que está certo? O sexto milênio terminará em 2027 ou 2031? Mas antes, vamos entender por que 2027. Porque no ano 27 da nossa era, né, da era comum ou depois de Cristo, ocorreu o batismo de Cristo. Então, a corrente que se baseia que o sexto milênio vai terminar no ano agora 2027, é porque entende que os 4.000 anos, né, o quarto milênio, se encerrou por ocasião do batismo de Cristo. E a corrente que entende que o sexto milênio terminará no ano 2031 é porque admite que o quarto milênio ocorreu por ocasião da morte de Cristo, que foi no ano 31 da nossa era, né, ou da era comum. E de acordo com o calendário juliano, essa morte ela ocorreu no dia 1º de abril. A morte de Cristo foi no dia 1º de abril. E dessa maneira, nós viemos aqui tirar agora essa dúvida, né? Se o quarto milênio realmente foi no ano 27 do batismo ou no ano 31 da morte de Cristo. Primeiro, para os que adotam, né, aceitam a primeira questão do ano 27 do batismo para o ano 2027, final do sexto milênio, eles se apegam ao texto de Ellen White, que está no livro No Deserto da Tentação, que também está no Mensagens Escolhidas, página 68, 67, 68, que trata do assunto, né, já que No Deserto da Tentação é uma compilação, mas o escrito original é em Mensagem Escolhida, volume 1. E lá diz o seguinte, né? Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família continua. Então, ao pegar esse escrito de Ellen White, entender que foi no deserto da tentação, assim que Cristo se batizou, né, que ele foi para o deserto, e ali se completou os 4.000 anos desde a queda de Adão. E dessa maneira, né, há esse entendimento. Mas essa questão do 4.000 anos nos escritos de Ellen White, ele tem mais de 20 textos, né, mais de 20 referências a 4.000 anos. Umas 21, 22 referências, 4.000 anos. Mas, dando um sentido mais assim pontual, tem poucos, né? É esse, No Deserto da Tentação, e tem um outro aqui, que está no livro O Desejar de Todas as Nações, página 652, quando ela diz o seguinte, Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontaram a sua morte. Claro que começou lá no Éden, né, com a queda, quando Deus matou o primeiro cordeiro. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituíram em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Então, em outro texto aqui do Mensagem do Desejar de Todas as Nações, Ellen White faz uma referência a que o quarto milênio, os 4.000 anos, aponta para a sua morte, para a cruz.
enquanto aqui aponta para o batismo. Então, há uma dúvida aí, né? Qual dos dois está certo? Então, quem é que pode tirar essa dúvida, né? Quem é que pode dar uma palavra final que tenha uma autoridade superior para esse assunto? Claro que é a própria Bíblia. Então, a Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, versículo 3 a 6, deixa claramente quando diz o seguinte: Deus dá a seguinte ordem por ocasião da Páscoa, né, da saída do povo de Israel do Egito, se preparando para sair. Então Deus dá a seguinte ordem, quando ele institui a Páscoa: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, ou 14. Então, a ordem de Deus é: o cordeiro deve ser separado para ser morto 4 dias depois. Então, Deus queria realmente deixar uma mensagem aí para que a posteridade, né, nos finais dos tempos, nos últimos dias, pudesse entender essa linguagem. Essa linguagem ficou oculta durante todos esses milênios, séculos e milênios, mas na época certa, como a nossa, podemos entender agora a linguagem escatológica que tem nesse texto. Desde que o cordeiro foi separado, somente 4 dias depois ele seria morto. Então a aplicação escatológica para esse texto é que o cordeiro foi separado para ser morto 4.000 anos depois. Quando o cordeiro foi separado? Quando houve a queda. Houve a queda e ali o cordeiro então foi separado para ser morto 4 dias depois. Adão e Eva pecaram e agora a certeza de que a morte do cordeiro ocorreria, mas somente 4 dias ou 4 milênios depois. Já que o texto, né? Já que o texto de 2 Pedro 3,8, na versão King James, está escrito: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para Deus, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, esse é o princípio escatológico, de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º deve descansar. Deus determinou que durante 6 anos a terra fosse plantada e cultivada, mas no 6º ano haveria o descanso, né, o ano sabático, o ano de descanso. E existe um princípio escatológico sempre por trás de todo esse ensinamento que Deus quer nos transmitir. Então, Ellen White tem um outro texto que ela aqui é muito específica e até deixa bem clara a data, né? Cita até o ano. No livro Grande Conflito, página 328, o terceiro texto que nós apresentamos dela aqui nos diz o seguinte: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Então, nesse texto, ela é mais incisiva, mais direta, mais clara e mais precisa, quando até cita o ano da morte de Cristo, né, no ano 31 da nossa era, e 3 anos e meio após o seu batismo. Então, aí ela conta os 4.000 anos. Então, quando ela fala dos 4.000 anos no batismo, poderíamos entender que ela usou um arredondamento, né, já que ela teria que, se ela fosse querer ser precisa, poderia dizer que durante 3.997 anos, né, depois da queda de Adão, mas o sentido arredondado seria 4.000 anos, né? E não há nenhum erro nisso, né? Com apenas uma diferença de 3 anos, numa contagem de 4.000, é um arredondamento aceitável. Mas a precisão aqui, nesse livro Grande Conflito, é muito mais clara, de que o quarto milênio, ele se encerrou, ele se completou, então, na morte de Cristo. E a morte de Cristo ocorreu no ano 31. E em que dia ocorreu a morte de Cristo? Então, a morte de Cristo ocorreu pelo calendário gregoriano, não foi o juliano, foi o gregoriano, foi em 1º de abril. 1º de abril, fazendo uma comparação ou uma conversão
para o nosso calendário atual gregoriano foi no dia 1º de abril, certo? E essa é a data da morte de Cristo, que foi numa sexta-feira. Então, dessa maneira, partindo daí de 1º de abril, nós vamos chegar 2000 anos depois, nós vamos chegar que o sexto milênio vai terminar no dia 10 de abril. 10, essa diferença foi por causa da mudança do calendário juliano para gregoriano, né, que houve uma supressão de 10 dias, quando o dia 4 de outubro deveria ser seguido pelo dia 5, né, o dia 4 foi numa quinta, o dia 4 foi numa quinta-feira e deveria ser seguido pelo dia 5, que seria na sexta, mas aí, em vez de ser dia 5, passou a ser dia 15, né, o ciclo semanal permaneceu inalterado, né, apenas mudou a questão da data, houve uma supressão aqui de 10 dias. Então, dessa maneira, o sexto milênio vai terminar no dia 10 de abril de 2031. E com base nessa data de 10 de abril de 2031, regressando 7 anos antes, nós vamos então chegar a 10 de abril de 2024. Então, entre 10 de abril de 2024 e 10 de abril de 2031, ocorrem os últimos 7 anos para o final do sexto milênio. E em 10 de abril, nós teremos o ano 5.994, desde a entrada do pecado, né, desde a queda de Adão, ou 1994, desde a morte de Cristo, e fazendo com que restem os últimos 7 anos, né, ou seja, vai ocorrer a contagem regressiva, né, a contagem progressiva, aliás, para o final do sexto milênio. O que vai acontecer em 10 de abril? Não sabemos, não podemos dizer se é um fenômeno natural, uma catástrofe natural, uma guerra pode estourar, algo que vai abalar o mundo, né? Algo que tem a ver com a configuração mundial. Mas, se os cálculos estiverem certos e essa contagem estiver certa, então a gente pode aguardar para que alguma coisa possa dar um sinal, né? Deus possa enviar um sinal para que a gente entenda que estamos no caminho certo, né? Que estamos na contagem certa para esse grande acontecimento quando chegará ao fim o sexto milênio, e a partir daí então nós só vamos esperar Jesus voltar para o descanso do sétimo milênio. Então aqui está a nossa dúvida, né, tirada pela cronologia, né, isso tudo baseado na cronologia, na contagem precisa, matemática, para que a gente não fique com dúvida. Não é baseado em ideias ou teorias, mas cronologia. Uma vez que entendemos que o mundo foi criado a partir do primeiro dia, que foi um domingo, dia 1, né, e se você fazendo essa contagem, os 4.000 anos vai dar lá na sexta-feira, lá na cruz, quando termina o quarto milênio. E aí você acrescenta 2.000 anos, chega a 10 de abril de 2031. Então, cronologicamente, temos aí toda a data, né, calculada, estritamente calculada, para que a gente não se baseie apenas em ideias ou em eventos, mas realmente na cronologia, na matemática, e está aí. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, ative o sininho, se inscreva e a gente tirará suas dúvidas e vamos aguardar, né, Deus nos dá um sinal, a resposta, para que a gente ajude-nos a entender que tudo isso, né, o que já está ocorrendo, é sinal para que a gente se prepare e entender que a nossa redenção se aproxima. Que Deus abençoe a todos.